My Dragon System, Capítulo 4, Tornando-se um Mago. O segundo aniversário de Ray estava próximo e ele estava mais animado do que nunca. Por quê? Era porque toda criança na idade de 2 anos poderia ser testada se tivesse a habilidade de se tornar um mago, como filho de um aventureiro e de um mago. Era compreensível que os talentos de Ray precisassem ser testados se o ditado de que um casal de tigres não gerava um filhote cachorro fosse verdadeiro. Os pais de Ray o levaram para o centro da cidade do Reino Alure. Sua cidade natal era bem pequena e não tinha o equipamento necessário para testar suas habilidades mágicas. Então seus pais decidiram levá-lo à cidade mais próxima para fazer a avaliação. Acontece que se um dos seus pais era um mago, então você tinha uma chance muito alta de se tornar um mago também. Embora a chance não fosse 100%. Ainda era melhor do que nada. Na verdade, um bom número de magos nos tempos atuais veio da linhagem de magos anteriores. Claro, Ray não tinha dúvidas de que ele poderia se tornar um mago. Ele era anteriormente um dragão. Os dragões eram governantes da magia. Ele tinha mais poder mágico do que qualquer ser humano poderia esperar. No entanto, era mentira dizer que ele não se sentia inseguro. Afinal, ele pode ter sido um dragão em sua vida anterior, mas agora ele era um ser humano. Ele não era tão retardado a ponto de pensar que não tinha chances de falhar. Ray e seus pais finalmente chegaram ao centro da cidade, e ele imediatamente percebeu algumas diferenças. Parecia haver um número maior de aventureiros e magos aqui. Muitas pessoas estavam andando com ferramentas mágicas à sua volta. Mas ao mesmo tempo, Ray ficou triste quando percebeu a lacuna entre os pobres e os ricos. Os ricos e os poderosos receberam influência e atenção, mas os pobres e os mendigos receberam nada além de desprezo. Ele estava triste e frustrado pelo fato de que os humanos não pareciam ajudar aqueles que eram mais fracos do que eles. Em vez disso, eles os desprezavam e zombaram deles como seres inferiores, embora fossem todos seres humanos iguais. Ray uma vez assumiu a obrigação de proteger os fracos, mas apesar de seus melhores esforços, ele falhou. Depois de caminhar pelo centro da cidade segurando a mão de sua mãe, eles finalmente chegaram ao seu destino. Ray estava cansado de tanto caminhar. Seu pequeno corpo não aguentava muito mais. E deu um pequeno bocejo. Esses seres, quando nascem, não conseguem nem se defender sozinhos, e hoje eu acabo com essa terrível maldição. Parecia que o pai de Ray tinha algo para fazer, e deixou os dois enquanto voltava para casa antes dos outros. Ele olhou para a construção semelhante a uma catedral à sua frente, e descobriu que era maior do que 4 dragões adultos juntos. No entanto, foi uma visão magnífica. Scarlett, a mãe de Ray, explicou rapidamente que o prédio era uma escola chamada Academia Holland, e que tinha uma política rígida, em que só aceitava magos. Esta foi a escola que ela frequentou quando era mais jovem, e ela esperava que Ray também pudesse se tornar seu aluno também. Eles se afastaram do prédio da escola e chegaram a um prédio próximo. Este edifício parecia menos impressionante quando comparado ao edifício principal. Mas podia-se ver facilmente que o edifício não foi feito com materiais menos impressionantes. O número de pessoas dentro do prédio era impressionante. Quase não havia espaço para se mover. A maioria das pessoas lá dentro eram pais com seus filhos. Eles se sentaram e esperaram pacientemente na sala de recepção. De vez em quando, alguém entrava na sala de recepção com uma lista na mão e gritava o nome de alguém. Os pais e a criança iriam para a sala onde o teste estava sendo realizado, e depois de 5 minutos ou mais, eles iriam sair. Na maioria das vezes, chorando. Poucos minutos depois, a mulher saiu carregando aquela lista novamente. Ray Tallon, sua vez de ser testado. Ela anunciou enquanto passava o olhar pela multidão. Ray saltou da cadeira e sorriu. Ele seguiu sua mãe e caminhou com a mulher. Ao longo do caminho, Ray passou por uma criança que chorava furiosamente. Além da pena, Ray só conseguiu balançar a cabeça e zombar. O mundo era injusto. Sempre foi. Ray seguiu a mulher para a sala que ele tinha visto antes e descobriu que havia uma mesa e 2 cadeiras de cada lado da mesa. Em cima da mesa estava um grande globo de cristal, e colocado em frente daquele globo estava um homem velho, vestido com uma capa branca. A outra cadeira estava vazia. Scarlett sentou-se na cadeira vazia e carregou Ray para o colo dela. Ele se sentiu envergonhado por ter que ser ajudado a se levantar por um mero humano. Queria falar sozinho, mas o velho já estava falando antes dele. Por favor, faça com que seu filho coloque ambas as mãos no orbe à sua frente. O orbe emitirá luz se ele tiver alguma habilidade mágica. A cor correspondente da luz mostrará em qual elemento ele se destaca. Ray zombou intimamente.
Uma única frase foi o suficiente. Ray fechou os olhos, ergueu as duas mãos no ar e agarrou a bola de cristal pelas laterais. Ray riu por dentro, esperando um grande resultado. Então, ele ouviu alguém soluçar abafado. A voz era familiar, parecia ter vindo de sua mãe. Ray ficou agradavelmente surpreso. Seu talento era tão incrível que sua mãe não conseguiu mais se conter e começou a chorar de alegria. Ela deve ter ficado tão feliz em me ver me tornar um mago. Talvez eu tenha despertado o elemento fogo, assim como minha mãe. Ray abriu os olhos e percebeu que a bola de cristal não tinha reação alguma. Sem luz, sem cor, nada. Ok. Minhas condolências, mas o seu filho não tem nenhuma aptidão mágica. O velho disse enquanto balançava a cabeça e acariciava sua barba. Absurdo. Um dragão sem magia. Ele deve estar mentindo! Ray pulou na mesa, com cuidado para não derrubar acidentalmente a bola de cristal no chão. Ele começou a andar em direção ao velho e murmurou. Não se atreva. Eu tenho Mawit, mágica. Ray olhou com raiva para o velho enquanto apontava para si mesmo. Lamento, jovem, mas não há nada que eu possa fazer. O velho deixou escapar um suspiro e se desculpou. Mas Ray não se convenceu. Ele agarrou a barba do velho porque ele estava muito irritado. Ele era um dragão. Ele era o grande dragão, Sem. Como ele poderia não ter nenhuma aptidão mágica? Este velho deve estar mentindo e está tentando esconder meus grandes poderes de minha mãe para nos enganar. Ray puxou com mais força a barba do velho, enquanto ele ficava mais irritado com o resultado do teste. Scarlet agarrou-se ao braço dele, tentando arrancá-lo da barba do velho. Mas, como Ray estava resistindo muito, seus esforços fizeram com que alguns fios da barba do velho se soltassem. Quando o cabelo caiu no chão, Ray achou tão divertido que começou a rir. Gagagá! Quando o velho caiu, finalmente foi capaz de se livrar de mim enquanto se levantava e gritava. Tire esses dois da minha frente, agora mesmo. Ray ficou em silêncio durante toda a viagem de volta à sua cidade natal. Sua mãe ainda estava bastante aborrecida pelo que ele fez com o velho. O par de mãe e filho ficaram em silêncio até que Scarlet acabou adormecendo. Mas Ray ainda estava bem acordado. O que estava acontecendo? O mundo estava me punindo pelo número de humanos que matei naquela época? Isso não faz sentido. Caso contrário, por que eu teria essa segunda chance? Se o mundo decidisse que eu merecia algum castigo, então não teria me deixado reencarnar. Ray acenou com a cabeça para si mesmo. Ele calculou que o mundo deve estar testando ele. Se eu não posso me tornar um mago, então devo encontrar outra maneira de obter minha vingança. Ray reafirmou sua determinação. Ele então pensou em seu pai. Quando eles finalmente chegaram em casa, Scarlet contou a Jack sobre a infeliz notícia. Jack estava compreensivelmente chateado, mas não era tão intenso quanto Scarlet. Na manhã seguinte, a família sentou-se em frente à mesa de jantar. Tendo finalmente entendido o uso da colher e do garfo, Ray percebeu que esses itens tornavam a experiência de comer significativamente melhor do que antes, e não havia necessidade de se banhar e arrumar a bagunça que fez depois. Assim que o café da manhã terminou, Ray colocou decididamente o garfo e a colher na mesa e olhou diretamente nos olhos do pai. Pai, você me ensina como lutar? O silêncio caiu. Mas no momento seguinte, os olhos de Jack começaram a brilhar sob uma luz excitada. Parecia que seu sonho iria se tornar realidade, afinal,